terceiro momento de ouvir, né, as impressões das pessoas, enfim, dialogar sobre as questões que possam surgir e a gente ir alinhando aí esse pensamento, né? Eu disponibilizei o texto no início quando abriu o chat, né? Então temos aí a possibilidade de tentar acompanhar. Então eu vou partilhar a tela aqui novamente e aí vou fazer essa leitura. São 3 laudas e meias. Eu trouxe aqui no documento o texto completo, mas eu não vou repetir a primeira aula e vou partir direto para o segundo texto, né? Para a gente entrar aqui na nossa primeira abordagem, né, sobre esse tema, que é o artivismo e as demandas políticas na AIC, ou da AIC. Como é que está aparecendo? Está aparecendo cortado, né? Estou tentando botar aqui numa página só. Vou ver se consigo aqui. Se você ocultar, Jaider, aqui na barra lateral, eu acho que fica maior, vê? Nesse botãozinho mesmo que você está apertando, tem a possibilidade de você ocultar a barra lateral, aí talvez fique maior o texto. Tá vendo isso? Essa primeira opção. Consegui. Obrigado, Paulo. Tá. Bom, vamos por aqui mesmo, então. Então vamos lá, artivismo e demandas políticas na AIC, ou seja, na arte indígena contemporânea, né? Então seria o artivismo a junção das práticas artísticas com as militâncias de base? É uma pergunta que a gente abre aqui o nosso diálogo, né? Então seria a função, seria a prática do artivismo, né? Que é uma palavra que a gente tem buscado aplicar na nossa performance também, para evidenciar essa ligação, essa continuidade da ação, né, da luta de base, da resistência de base, da militância, nesse palco aí das mídias, né, do espaço expositivo, enfim. Então, em resumo, é um desafio ainda maior para nós, artistas, enquanto agentes comunicadores dispostos a cruzarmos um mundo tão distante, né? Tão distante. Estou falando da perspectiva de ser um artista indígena. É uma forma de balizarmos nossas trajetórias, pois por esses sistemas, né? Sem que corramos o risco de nos perder dos nossos propósitos maiores. Estou falando aqui, antecipando aqui um assunto que é essas armadilhas que esse mundo dos holofotes, das mídias, enfim, acaba apresentando, de uma certa forma, um risco para nós, né, por apresentar aí uma possibilidade da gente entrar num estado de embobecimento mesmo, com essas questões que são apresentadas dentro desse sistema, né, da gente confundir o nosso trabalho de militância e ativismo com atendimento a uma estrutura de mercado e mídia muito bem traçada e que acaba destoando aí o nosso foco, né? Então isso exige de nós uma exposição de vida ainda maior. A gente acaba tendo que envolver a nossa comunidade, nossa família, nosso universo nessa luta, né? Nessa exposição. Exige de nós uma atuação ainda mais plural e multifacetada. Temos de estar ainda mais preparado para as armadilhas postas naturalmente em um mundo no qual ainda estamos aprendendo a estar. Falando aqui dessa questão de que a arte indígena ela está vindo para ficar, né? Ela não pretende, não quer deixar ser moldada ou ser classificada ou encaminhada para um período modal, né? De achar que é moda falar de arte indígena, dar espaço para os artistas indígenas. Então a gente entende que
uma presença que a gente está marcando com firmeza para sustentar e ampliar mesmo essa participação nesse mundo, né? Então, um dos grandes perigos é permanecermos apenas como artistas, né, sem atuarmos nos demais espaços de intermeio das funções. Falando aqui, essa necessidade que a gente tem de se constituir enquanto um pensador plural, um pensador que traz não só o talento, né, de realizar uma obra, de fazer uma função artística, mas que traga aí essa consciência maior, né, de trabalhar em todas as linguagens que forem propostas, ter uma forma de dar uma resposta a essas questões mesmo que chegam rodeadas dessas armadilhas que eu estou tentando dizer. O que eu quero dizer é que a nós não basta sermos apenas os produtores, manufaturadores, né, ou criadores de coisas para um mercado em expansão. Precisamos mesmo estar inseridos ativamente em todos os campos por onde devem circular os nossos produtos, né? Então, penso que devemos, além de produzir arte, produzir conteúdo crítico, provocar mesmo esses ambientes críticos de circulação, de pensamento, de ideias, enfim. Precisamos escrever mais, narrar mais, contextualizar mais. Devemos estar contemplados nas bases como promotores de pensamento, assim, como agentes que estão diretamente linkados com essas bases que forneceram elementos para a construção de ideias que ainda perpetua a nosso respeito sem a nossa participação devida, né? Então, devemos estar nessa base de formação de novos conceitos, subvertendo as teorias e evidenciando as práticas como uma forma de pedagogia. Então, uma questão que eu sempre tenho buscado colocar nos meus posicionamentos é que a minha trajetória, as minhas práticas, elas acabam falando muito mais do meu trabalho, da minha desenvoltura do que essa argumentação de um conceito ou de uma teoria. Então, apostando aí muito mais nas práticas como nas evidências das práticas como uma forma pedagógica de convidar aí esses mundos a uma aproximação. Então, uma forma bem elementar de buscar essa aproximação justa, né, com as nossas questões nas artes é entender que antes de ovacionarmos a nossa produção artística, é compreender que ela não pode estar dissociada de nossa política de resistência. Então, não dá para a gente permitir que esse afastamento de realidades aconteça no nosso caso, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado para, ao invés de levar o movimento adiante, dentro desse campo que ele precisa ser ampliado, a gente restringir isso, né? Para atender aí a um capricho do sistema que ainda prioriza muito o destaque individual de uma figura artística, de uma carreira, de uma assinatura, em detrimento da complexidade que ela traz junto com o artista enquanto uma obra que não é dissociável, né? Então, quando empregamos a palavra ativismo em nossas práticas. Se existem artistas indígenas que surgem nesses tempos, no agora, desse lado de cá, do palco da arte, então devemos antes buscar entender os caminhos percorridos por seus coletivos anteriores. Então, reforçando aqui a ideia de uma trajetória de luta, enquanto movimento organizado, os propósitos e os horizontes, né? Como fizeram e como fazem os nossos povos, para que pudéssemos chegar até aqui e ir além, né? Então, não tem como você consumir uma obra de arte indígena sem consumir essa história, que é ainda uma história pouco conhecida, reconhecida pela grande sociedade nacional, digamos assim, mas que a gente tem essa chance de fazer essa explanação da nossa perspectiva, de contar essa história da nossa perspectiva, né, do nosso lugar. Então, resistir, em nosso caso, deve querer dizer avançar, né, em todos os campos possíveis. E quando eu digo avançar, eu não quero deixar de resistir, mas que esse avanço seja a garantia de que a nossa resistência tenha uma aplicabilidade prática, né?
seria essa aplicabilidade prática, seria a gente perceber que é possível a gente permanecer indígena, né? Fiel aí à nossa cultura, à nossa tradição, sem deixar de estar nesse tempo presente, né? Com tudo o que isso pode representar, inclusive essa permanência, essa atuação no ambiente urbano, né? No ambiente acadêmico, em todos esses espaços que, a priori, não é o espaço onde o indígena deva circular. Então, que a nossa resistência não seja uma forma de estacionar no tempo e que prevaleça o entendimento de que somos tecnologicamente, que nós não somos, né? Tecnologicamente mais atrasados enquanto sociedade que age demais. Então, nossos percursos de luta são, com certeza, caminhos percorridos à base de muita violência, né? Isso aí é a primeira paisagem que está diretamente associada à nossa trajetória, né? A violência. Então, cada artista desse é, portanto, um sobrevivente ou uma sobrevivente, né, disso tudo. Somos, assim, sobreviventes de uma tragédia secular que ainda está em curso, né? A tentativa aí do genocídio, a tentativa de apagamento por completo de todo e qualquer traço de ligação de nossa existência, da nossa persistência em permanecermos vivos e ativos em nossos territórios ancestrais, né? Então, são várias as formas de nos desligarem das nossas raízes, né? Isso passa pelas tantas questões, desde as mais inocentes, né? Como a oferta de um cardápio alimentar que não faz parte do nosso universo, né? Então, eles tentam, por todos os lados, nos distanciar da terra, das raízes, para que a gente perca todas as memórias afetivas e não tenha, de fato, uma razão maior para lutarmos, né? Então, eu tenho falado em algumas ocasiões que toda exposição de arte indígena é, antes de tudo, uma denúncia, né? Ou várias denúncias, que está intrínseco ao nosso trabalho, a enunciação de que ainda hoje, e por isso mesmo soa ainda mais graves, né? Que as nossas comunidades sejam alvos constantes da evangelização, que segue alinhada aos interesses dos Estados em promover os desmontes de nossos sistemas de vida por meio da quebra de nossas tradições, né? Então, quando um ou mais povos chega por essas bandas, isso deve significar que existem muitos outros que estão empenhados em suas próprias lutas e que suas lutas são pelo bem comum da vida, que embora suas lutas estejam travadas de forma específica, elas são pela mesma causa. É um território digno, é uma cosmologia acessível, que se coloca na prática também da vida maior, uma organização social e política própria. Então, aí a tão sonhada autonomia, né? Então, quando buscamos aparecer em um palco como esse, né, que é o espaço da arte, o fazemos com os olhares de com os melhores de nossos argumentos, né? A palavra arte surge, então, ainda muito em deriva no nosso meio. São investidas que esses guerreiros e guerreiras fazem para estarem além de seus campos habituais de luta, né? Estou falando aqui dos artistas indígenas que estão construindo suas trajetórias aí, aprendendo a lidar com essa realidade, com essa ferramenta política, né, de luta, com esse lugar de fala, enfim, com esse ambiente, aonde é um ambiente da gente praticar aí a nossa capacidade, né, integral de nos colocarmos enquanto elementos fundamentais para a continuação da vida na Terra mesmo. Então, em geral, a luta dos povos indígenas por dignidades não é percebida para além de onde comumente é desenvolvida, né? Ao longo de nossa trajetória, buscamos avançar por campos antes impossíveis. Então, um dos ápices, né, do movimento organizado, que tem aí uma projeção midiática até internacional, é o acampamento Terra Livre, né, que acontece em Brasília, que esse ano não foi possível e tal. É uma agenda forte no calendário nacional de movimentos, mas que ainda tem pouco alcance midiático, né, na própria televisão aberta mesmo, enfim. Então fica ainda um movimento muito fechado para esse universo de movimentos, né? Então,
a expectativa que a gente tem com esses espaços da arte é levar isso para cada vez mais pessoas conheçam, né, esse movimento, esse sistema maior da nossa luta. Ao longo de nossa trajetória, buscamos avançar por campos antes impossíveis, né? Então, são exemplos de espaços alcançados no direito à educação superior diferenciada, que é algo recente ainda em experiência, né? Esse é algo que ainda estamos construindo. Outro campo desafiador de nossas lutas é a política partidária, que ainda se apresenta como um grande desafio, dado a estrutura da velha política, que engessa essas nossas demandas, deixando-as sempre em segundo plano, em desvantagem por não termos essa força política, né, devido a uma presença ainda tímida de nossos representantes nos parlamentos, né? Embora tenhamos aí os nossos representantes, eles não têm como se articular porque estão em menor grupo, né? E a política, a estrutura política é muito bem engessada, né? Ganha pela maioria, pelo poder de grito e de pressão. Então, nos é apresentado um campo a mais de possibilidades, né? Esse campo pode ser muito promissor, pois ele vem sendo construído com bases em outras formas de cativar leituras de mundo. O nosso artivismo deve servir obrigatoriamente para mais aberturas. Talvez nesse campo consigamos, se tivermos a sensibilidade necessária, expandir nossos propósitos de luta para muito além de nossas demandas comunitárias mais urgentes. Com linguagens artísticas que nos deixam ir além da representação gráfica, podemos atuar em um terreno mais promissor, qual seja fazer com que a sociedade dominante perceba que a nossa existência, o nosso modo de se relacionar com os mundos, é um dos últimos modelos viáveis para pensar a continuidade da vida nesse planeta, né? Então, talvez sejam as nossas investidas nos campos das autorias, o exercício de questionar os modelos impostos e supostos para o nosso lugar na trajetória. Acredito que, enquanto membros pensantes de povos sobreviventes de ataques incessantes, reunimos características que nos permitam falar como alguém que experimenta uma posição além da mera condição de sobrevivente, né? Que tipo de tecnologia teriam esses povos que agora buscam socializar no grande palco? Algo para além da vitimização, né? Então, essa aqui é uma pergunta que ela busca ter essa profundidade mesmo, né? Povos aqui, especialmente no Brasil, que há mais de 500 anos vem resistindo bravamente a todo tipo de tentativa de apagamento, né? Uma coisa chamada a nacionalização, né? A unificação do povo como povo só, o tal do povo brasileiro. Então, uma tentativa frustrada aí de unificação disso, de apagamento dessas identidades, né? Então, o que motiva, né, essas populações a se manterem reivindicando, né, essa vertiginosidade enquanto estrutura social, buscando a todo custo manter aí links, né, ligações com suas cosmologias, com suas inteirezas de mundo, né? Então, para que serve isso, né? Isso deve ter alguma serventia maior dessa urgência que tem sobre a humanidade em relação à sua própria expectativa de continuar, né? Então, é um pouco isso que a gente vem provocar com essa passagem, né? Com esse bandeiramento pelo campo das artes. Não é exatamente os nossos artefatos, né? Essa nossa artimanha de lidar com essa estrutura social, mas é, de fato, uma tentativa de contribuir com algo muito mais nobre, muito mais fino e muito mais delicado, e que são as questões dos conhecimentos, desses diálogos, né, entre o mundo material, o mundo dito espiritual, essas tecnologias que a gente está ainda também reaprendendo a lidar com isso para poder partilhar de uma melhor forma, né, com mais clareza também, com muito mais, de uma certa forma, com muito mais responsabilidade e efeito, né? Então, o artivismo é uma performance de aberturas, né? E o que queremos dizer com isso? É que a violência, embora esteja contida em nossa mensagem, ela não deveria ser a principal motivação para a exposição de nossos corpos de luta.
Não queremos construir um ambiente que nos possibilite trazer a atenção das pessoas para essa fina constituição de mundo, onde estamos imersos nele e ele em nós, né? Uma relação tão bem trançada que nem toda violência possível foi ou será capaz de violar. Então, essa sutileza, né? Essa expertise dos povos indígenas em contradizer toda essa lógica e esse caminho muito comum que é a ideia do fim do mundo, o esgotamento de todos os recursos, né? Essa capacidade exatamente de, aliás, essa sensação de que estamos desconectados da maior parte do cosmos, né? Então, isso para a gente ainda é possível desconsiderar esse sentido, embora a gente entenda que há uma ameaça muito grande desse rompimento realmente acontecer, né? De ficarmos desconectados dessa ligação elementar, né? do cosmos, né? E, afinal de contas, a vida dos povos indígenas enquanto tecnologia é algo de mais concreto que temos para evidenciar. Então, quando os mundos não dialogam ou quando tendemos a isolar nosso composto maior para fazer sentido ao mundo ocidental, nesse sentido da gente ter que se adaptar, abrir tanto de nós, a ponto de não acharmos mais a nossa conexão, né? Então, é a nossa tecnologia que deixamos de considerar nesse sentido, ainda vejo como muito perigoso a sujeição do indivíduo artista indígena apartado de sua função maior, né? Então, qual seria essa função maior? Então, a função maior talvez seja essa inteireza, né? Esse composto maior da figura do artista. Então, ele já vem todo preenchido com essas demandas que muitas das vezes demora um certo ponto a gente compreender enquanto artista, que o que a gente representa no mundo maior é exatamente essa completude, né? Tanto esse lado degenerativo, autodestrutivo, que é a violência, né? O ceder o psicológico para isso, e que vai de um extremo ao outro também, né? Como essa capacidade de ligação imemorial, ancestral, dessa energia que se conecta quando a gente se dedica a estudar, por exemplo, a ideia da espiritualidade, o mundo do poder, das plantas de poderes, enfim, esses diálogos aí que estão no outro campo de sensibilidades e sensitividades, né? Que são as aberturas para os mundos não visíveis, não palpáveis, os mundos não materiais. E seria essa capacidade de levar os sentidos que realmente importam para este lugar maior, ou seja, não estamos de fato interessados em mostrar ou provar que temos esmero em fazer nossos produtos, mas que o que fazemos é algo maior, pois subverte a lógica do isolamento ou da abstração contemplativa. Então, quando desenvolvemos nossas ferramentas, a fazemos dentro de um sistema maior. Se fazemos uma canoa, é dentro de um sistema de saberes, valores e sentidos que ela é feita. Há todo um composto intimamente ligado à vida prática coletiva que é empregado, e isso vai muito além de saber o tipo certo da madeira, o tempo certo da secagem. Então, construir qualquer coisa que seja para nós é algo que foi elaborado muito antes do agora, e mesmo agora ou no próximo tempo vai continuar sendo importante e básico. Então, a gente não vem de uma tecnologia de descarte de conhecimento, né? Não há uma coisa que elimine a outra, né? E que venha fazer com que a sequência de mundos não seja descompensada, né? Com essa tecnologia moderna, por exemplo, que descompensa o mundo, deixando de uma forma muito desalinhada e acaba se tornando realmente inviável. Então, o nosso ativismo deve chamar a atenção para esses valores que não se dissociam de uma aplicabilidade. O nosso ativismo deve chamar a atenção para a delicada relação que se constrói com a monetarização de tudo. Então, devemos ser enfáticos em cobrar que haja um empenho urgente em trocarmos a matriz econômica dominante, centrada na acumulação de capital, para modelos mais eficientes, como as formas de viver que ainda garantem a vida de milhares de povos autóctones ao redor do mundo. Pensando nessa linha, é importante que as pessoas não indígenas que buscam se aproximar de nossos universos se percebam
também como meios importantes de transmissão desses valores lá nos seus distintos campos de atuação. Então, devemos, cada um de nós, atuarmos como agentes promotores desses ambientes de diálogo. Devemos bandeirar que as populações indígenas, de fato, buscam novos meios para compor a grande diversidade, e são as artes que vão ou poderão aproximar esses sistemas, né? Então, dessa luta, que é uma luta aberta, né, uma luta de conscientização aberta, que nós precisamos que os nossos aliados se apropriem, e se apropriem bem também, né, que é dessa consciência maior do que será que nós estamos buscando quando nos expomos nesse ambiente, que é o ambiente artístico, que é um ambiente que está, em princípio, aberto para buscar uma transformação de si mesmo, e aí a gente chega bem nesse momento, né, dessa autocrítica, tentando convidar aí a turma para uma questão maior e muito mais densa, né, que é aí o partilhamento desse pensamento conceitual, analisar junto essas práticas com outros olhares, com outros valores de análise, né? Então, essa é a nossa colaboração para essa aula, e vamos aqui na sequência ver o que pode vir, né? Vou sair aqui do compartilhamento. Pronto. Então, eu posso começar por aqui, Jair? E aí a gente abre? Não te ouvi. Agora é contigo, Paula. Vê aí, vai apresentar para a gente os slides, para a gente partilhar também essas imagens. Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Uhum. Tá. Tô abrindo aqui, gente, um minutinho. Tá carregando aí para vocês? Vocês me ouvem bem? Tá chegando. Aí. Oi. Queria dizer que eu tenho uma convidada especial aqui, que a minha convidada é a Dayara Tucano, a artista está com nós aqui nessa sala hoje, tá? Parece que minha conexão está um pouco instável, então se vocês em algum momento não me ouvirem mais, por favor, me avisem, tá? Bom, boa noite para todas, todos, todes. Uma satisfação reencontrar vocês nessa nossa segunda aula. Também bem-vindos para quem está chegando hoje. Uma alegria ter a Dayara com a gente também, o Ney Chacriabá também, que é um artista indígena com quem eu tenho aprendido muito, também está aqui na sala, então temos aí essas presenças de muita força conosco na aula de hoje. Queria agradecer, Jaider, por ter, enfim, colocado as cartas na mesa, introduzir um pouco o tema da nossa conversa hoje, e aí antes de abrir para o nosso debate, né, para as nossas trocas, eu queria sublinhar algumas questões que já apareceram no texto do Jaider e trazer um pouco de umas outras camadas assim de pensamento para a gente pensar sobre esse sentido, né, implicado, né, que a arte indígena contemporânea tem, né, as demandas políticas, o engajamento que aparece no trabalho, na presença dos artistas indígenas, né, que movimenta as suas produções. E eu acho que para a gente começar a compreender o fundamento, né, dessas implicações políticas, né, e desse engajamento, é fundamental a gente retomar isso que o Jaider pontuou ao longo do texto,
que é esse longo histórico, né, de violência que agride os povos indígenas e as suas formas de ser e de estar no mundo, né? Eu trouxe aqui uma sequência de 3 imagens que a gente vai ver agora, que são telas importantes para a narrativa hegemônica da história da arte no Brasil, e que elas nos mostram, né, presentificam muito bem o quão antiga é essa estrutura de violência, de apagamento e de assimilação que foi imposta pelo Ocidente, pelos brancos, como uma forma de relação entre os mundos indígenas e os mundos ocidentais, né? Quando a gente pensa na guerra colonial, a gente está falando justamente de um projeto multissecular, né? Como Jader bem disse, de apagamento dos povos indígenas que busca assimilar a sua relação ancestral e fundamental com seus territórios originários, com a sua forma de ser e estar no mundo, né? Uma assimilação que ganhou a forma da catequese, ou, em outros contextos, a forma, né, entre aspas, civilização de costumes que eram entendidos como bárbaros ou atrasados, e que se encontrassem, como sempre encontraram, né, desde o primeiro momento da invasão, a resistência dos povos indígenas, tinha como a sua forma limite, que também é duradoura na história, que é a forma do genocídio, né? E que, inclusive, como a gente vê, foi tematizada na história da arte dos brancos. O genocídio que, inclusive, fundamentou a atuação estatal desde das primeiras legislações coloniais, né, na forma da ideia da guerra justa, que, diante da resistência à assimilação, dava a prerrogativa dos brancos do extermínio físico dos povos indígenas, das comunidades indígenas, para que os brancos pudessem se assenhorar dos seus territórios. Então, eu acho que é fundamental a gente ter em perspectiva justamente isso, né? Que a forma histórica da relação imposta pelos brancos é a guerra colonial, que se reproduz tanto do ponto de vista material, né, a partir das formas extrativistas, dos grandes poderes econômicos, mas também que se reproduz simbolicamente por meio do apagamento, né, da história dos povos indígenas e das suas presenças. E como um modo de relação histórico que se reproduz no tempo e que foi contra-efetuado desde o primeiro momento pela resistência indígena, a gente vai entendendo, e aí eu queria retomar algumas imagens que apareceram na nossa primeira aula, que eu trouxe para a gente pensar sobre o sistema indígena de arte, né, com dimensões e sentidos próprios. Quando a gente pensa nessa estrutura colonial de assimilação e de apagamento que tenta desconectar os povos indígenas das suas formas de ser, de estar no mundo, a gente entende uma formulação que a Naine Terena traz recorrentemente, de que a arte indígena ela é em si mesma uma arte da resistência, né? A arte da resistência dos povos indígenas de se manterem vivos, de manterem vivos os seus costumes, as suas tradições, as suas filosofias, as suas sabedorias, a vitalidade, né, das suas formas expressivas, né, a vitalidade das suas relações ancestrais, né, com seus territórios, a vitalidade das suas relações ancestrais, né, com as forças vivas da floresta. E é justamente essa longa trajetória, né, essa arte da resistência, que vai alcançar um ponto alto de virada histórica no processo de reabertura e de redemocratização, né, do Brasil, depois do período da ditadura militar, em que essa resistência secular dos povos indígenas, né, essa arte da resistência, ela vai conseguir contra-efetuar elementos importantes da estrutura da guerra colonial, com o reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos de direitos, né? A partir da Constituição de 88, esse projeto de assimilação que respaldava, inclusive, a organização estatal, né, da nação brasileira, ele vai ceder lugar, pelo menos na letra da lei, a uma perspectiva multicultural, né, em que os povos indígenas passam a ser compreendidos como sujeito de direitos sobre
as terras que tradicionalmente habitam, direito à diferença cultural, né, a manter vivo e continuar praticando os seus costumes, as suas tradições, as suas formas de compreender, de viver e de estar no mundo. E aí eu trago essa imagem do Ailton Krenak, né, uma imagem que é conhecida de um momento histórico do movimento indígena, que frequentemente em conversas assim o Jaider já identificou como um marco importante do artivismo indígena, né? Como um marco midiático a partir de quando os brancos começaram a ter um acesso mais recorrente ou até possibilidade de perceber a força da resistência indígena e a sua conexão com essas formas, né, disso que a Naine chama dessa arte da resistência. E eu trago essa imagem do Ailton para a gente pensar justamente nesses momentos de virada de uma longa tradição, né, da guerra colonial de um lado e da resistência indígena de outro, mas que vai começar a criar condições para que outras formas de encontro entre mundos possam também acontecer, né? A resistência indígena, a organização dos povos indígenas e é o movimento indígena que vai conseguir contra-efetuar, então, a guerra colonial, abrindo a possibilidade para que outras formas de relação possam emergir, né? Então, a Constituição de 1988, ela vai inaugurar o que muitos pensadores indígenas, como a própria Naine Terena e também o Iban Runicuim, chamam de o tempo dos direitos, né? É um momento em que o tempo da correria, o tempo da guerra justa, o tempo do genocídio, ele vai ser contra-efetuado com essa possibilidade de que a existência indígena, né, as condições de existência indígena estejam reconhecidas na letra da lei dos brancos. Então, com as terras indígenas demarcadas, né, homologadas, garantidas, né, com a compreensão de que os povos indígenas têm as suas próprias formas de educação, né, que devem ser garantidas, a educação diferenciada e a saúde diferenciada, vão se criar também condições para que haja outros sentidos de trânsitos de saberes, linguagens, ferramentas e tecnologias. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre as condições de possibilidade, né, da arte indígena contemporânea. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, fundamental, é justamente a resistência multissecular, né, dos povos indígenas às tentativas ocidentais de assimilação. E também o que esse tempo dos direitos, né, proporcionado pela Constituição de 88 e pela presença marcante, né, de luta dos povos indígenas nesse momento, né, que vai possibilitar que ferramentas, saberes, linguagens e tecnologias que antes eram, né, que estavam sob o monopólio dos brancos, possam também agora transitar pelas aldeias, né, e fortalecer e impulsionar as iniciativas indígenas, os seus agenciamentos e as suas próprias formas de se organizar. Essa imagem que a gente está vendo é de uma das primeiras oficinas de formação de cineastas indígenas que aconteceu em 1986, junto ao povo Nambiquara. E quem aparece na imagem é o Van Sacarelli, entregando, né, deixando, né, nessa comunidade Nambiquara essa câmera filmadora, né? E eu tentei aqui organizar uma sequência de imagens que mostrassem para a gente, né, o que dessem a ver o quanto que, garantidas as condições de existência, né, dos povos indígenas, rapidamente se organizam essas iniciativas próprias, né, de formação de artistas, de comunicadores, e que vão abrir a passagem para as iniciativas, né, de protagonismo indígena. Então, anos depois das primeiras oficinas de formação audiovisual, tem as iniciativas de autoformação de comunicadores e de cineastas indígenas. E eu trouxe essa imagem porque essas iniciativas, né, de oficinas
de comunicação no Alto Rio Negro, elas têm, por exemplo, uma importância fundamental. Para quem conhece o trabalho e a trajetória de vida do Denilson Baniwa, ele diz da importância que isso teve na formação dele como um ativista indígena, como um comunicador indígena e como um artista indígena. Então, anos depois, né, de que esses trânsitos de saberes, linguagens, ferramentas e tecnologias, eles são garantidos pela luta e pela auto-organização dos povos indígenas, essas linguagens, saberes, tecnologias, elas vão se multiplicar então, em novas formas da produção de arte e também da produção dos ativismos indígenas. Essa é uma tela do Denilson, que tem um título em Ngatu, que eu vou me arriscar aqui em ler, que o título da tela é Auá Yuká Kisé Taiuká Curi Iru, que em português significa quem com ferro fere, com ferro será ferido. E que mostra isso, né? Depois de séculos em que os povos indígenas foram retratados por brancos, né? A resistência indígena, ela cria as condições de possibilidade para que os povos indígenas possam se retratar a si mesmos, né? Como povos contemporâneos que multiplicam formas de ser, de estar no mundo, multiplicam as suas linguagens quando têm acesso, então, a essas ferramentas que antes estavam de monopólio, né? Dos brancos. Meus slides estão demorando para passar, não sei o que está acontecendo. Isso. E aqui é uma imagem de uma artista também sobre a qual a gente falou na nossa primeira aula, que é a Yaka Runicuim, uma jovem artista do povo Ricuim, pintando uma peça de cerâmica feita na comunidade dela, no Chico Curumim, com tinta acrílica, né? E então, é uma coisa que eu tenho pensado muito a partir das elaborações da Naine Terena, num texto que depois eu vou disponibilizar como referência para vocês, em que ela diz isso, né, das condições de possibilidade desses novos artivismos indígenas, né, que se tornam possíveis a partir dessa resistência multissecular e que multiplicam as formas de arte nas aldeias, né? E aí, a partir desse desenho do Jaider, que é da série It Was Amazon, eu gostaria de propor aqui para a gente refletir e pensar a arte indígena contemporânea, então, como um desdobramento da resistência indígena, né, que tem um momento de inflexão no tempo dos direitos, né, com a circulação dessas outras ferramentas, desses outros suportes, dessas outras linguagens, e que nos serve de alerta para que a gente se lembre sempre de que a estrutura colonial, ainda que ela seja contra-efetuada pelo protagonismo indígena e pela organização dos povos indígenas, ela continua presente, ela continua em curso, né? É o que, nas palavras do Ailton Krenak, né, ele diz que é o eterno retorno do encontro, que esse encontro trágico, genocida, que destrói a vida dos povos indígenas e destrói as infinitas formas de vida na floresta, ele está em curso aqui e agora. E os artivismos indígenas, na arte indígena contemporânea, nos lembram também disso, né? Da perpetuação dessa máquina de morte que é a guerra colonial. E, além de um desdobramento, né, da resistência indígena, eu acho que é possível a gente pensar a arte indígena contemporânea como uma expansão da resistência indígena, no sentido de que a arte indígena contemporânea, ela leva tanto as demandas políticas dos povos indígenas, quanto a exuberância das suas formas de vida, da sua sabedoria, das suas manifestações expressivas, para espaços em que o movimento indígena, nas suas formas tradicionais, ainda não conseguia chegar com muita força, né? E a gente está falando dos museus, dos livros didáticos ou dos livros de arte, das exposições, das mostras de cinema. E aqui a gente tem a imagem de uma performance que o Jaider fez na circulação que ele fez no ano passado na Europa, junto com a Dayara Tucano e a Fernanda Caingang, de uma performance que ele fez, um ato, né, de artivismo indígena, a Carta ao Velho Mundo, para denunciar diante desse banco suíço, o UBS, que é um dos principais financiadores, né, dos empreendimentos extrativistas na Amazônia,
tudo o que significa, né, o financiamento disso, que para eles é uma questão estritamente de juros e correção monetária, né, mas que na Amazônia se desdobra com a atualização e o fortalecimento das forças de morte que ameaçam os povos indígenas e a vida na floresta. A gente vai falar mais sobre essa performance do Jaider nas próximas aulas. E aí, queria pontuar rapidamente, antes da gente partir para nossas trocas, esses engajamentos, né? Assim, essas implicações que estão muito explícitas no trabalho dos artistas indígenas. A gente vê aqui uma tela do Denilson Baniwa, que diz tudo, né, da marcação já, é uma tela de 2018, que eu acho que presentifica muito bem essa relação de compromisso que a arte indígena contemporânea tem com as pautas históricas do movimento indígena e da resistência indígena. Essa é uma imagem da maior obra de arte indígena que já foi feita no mundo, foi feita pela Dayara Tucano há semanas atrás, junto com o Jaider, né, que estava auxiliando nesse trabalho dela. Foi uma empena de 1.000 metros quadrados que a Dayara pintou no CURA, Circuito de Arte Urbana de Belo Horizonte, em que ela traz a imagem, né, da Mãe Floresta com o Menino Rio. Isso é fundamental, né, para que os meus conterrâneos mineiros a gente se lembre, né, do quanto esses empreendimentos, né, essas forças de morte coloniais históricas, né, que inclusive dão nome ao meu estado de origem, Minas Gerais, ameaçam a vida, né, dos rios e das florestas. Então, a gente vai vendo essa presença, né, dessa implicação, desse engajamento e dessa relação de compromisso com os direitos humanos dos povos indígenas, mas também com os direitos das forças vivas da floresta, que a gente chama de direitos socioambientais. Um outro elemento de engajamento que é bastante presente, né, no trabalho dos artistas indígenas com a valorização dos seus conhecimentos e das suas formas expressivas tradicionais. Nessa imagem, vocês estão vendo o Iban Runicuim, que é um grande sábio, um grande especialista, né, da cultura do povo Runicuim, com uma tela. E aí queria só rapidamente dizer um pouco como o Iban costuma trabalhar e produzir as suas telas, né? As telas, em geral, elas têm uma relação com algum canto das medicinas tradicionais. Então, a pintura, né, em tela, com tinta acrílica, com aquarela, ela é sempre acompanhada da rememoração e do aprendizado dos artistas indígenas que trabalham junto com o Iban, mais jovens, as suas filhas, seus sobrinhos, genros. Eles cantam, né, aprendem os cantos tradicionais da ayahuasca, do nishpá e do rapé, do tabaco, e pintam, né? Então, como essas novas ferramentas, né, esses novos suportes, eles são usados pelos artistas indígenas para valorizar os seus conhecimentos e as suas formas expressivas tradicionais. E queria lembrar também de uma máxima que o Iban sempre fala, que é a seguinte: vendo tela, compro terra, né? Como a arte indígena do Iban, ela faz parte de uma estratégia que ele tem junto com os seus parentes de, por meio da venda dos seus trabalhos, efetivar o direito originário à terra, né, que está sendo desmontado pelo Estado brasileiro. Então, a arte indígena contemporânea também aparece como uma estratégia de garantia, né, de acesso a um território. Uma estratégia que, inclusive, tem sido reivindicada por Sueli Machacali e Isael Machacali, que há pouco tempo fundaram uma aldeia nova nas proximidades de Ladainha, onde eles estão estruturando, muito inspirados na experiência do Iban Runicuim, a Escola da Floresta, que visa organizar, a partir de oficinas de audiovisual e oficinas de desenho, pintura, né, de arte indígena contemporânea, encontros de pajés, né, contextos para que os pajés possam se reunir, os sábios da cultura possam se reunir, e a partir dessas linguagens também criar contextos para aprendizagem, né, e para valorização, para proteção dos seus conhecimentos tradicionais. E aí, esse aqui é o trabalho do Ney Chacriabá, que está com a gente hoje também, que é um trabalho... O trabalho do Ney, eu acho que a trajetória, a biografia dele, eu acho que também sintetiza muito bem
isso que eu estou tentando argumentar, né, de como que a resistência indígena secular, ela garante, né, ela cria as possibilidades dos direitos indígenas, a educação diferenciada, e como isso fortalece a luta indígena e fortalece as formas expressivas e os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. O Ney, se animar a falar um pouco, vai ser ótimo ouvir, mas a partir da experiência, né, da trajetória dele como um estudante da licenciatura indígena da UFMG, o FIEI, a formação intercultural para educadores indígenas, o Ney desenvolveu um trabalho de conclusão de curso que é sobre as técnicas tradicionais, né, de queima da cerâmica Chacreabá, né, e isso hoje na atuação dele como um professor indígena também se reverte como uma forma, uma pedagogia indígena a partir justamente desses cruzamentos de saberes, de conhecimento, de linguagens e de suportes. E aí, para terminar mesmo, para falar desses engajamentos que se multiplicam também para fora, né, das aldeias e das comunidades, de como a arte indígena contemporânea ela está implicada em produzir também outras formas, né, de narrar as histórias da arte e a história, né, do encontro entre mundos. E aqui é uma tela do Jaider Macunaíma, e não Macunaíma, deitado na rede universal. Então, como a arte indígena contemporânea, ela movimenta também a possibilidade de reparação, né, a narrativas hegemônicas dentro e fora da história da arte que apagaram a presença dos povos indígenas. Aqui uma performance do Denilson Baniwa, hackeando a 33ª Bienal, em que ele foi, né, até a Bienal de São Paulo, onde estavam expostas imagens do povo Selknam, sem nenhum tipo de contexto. Então, ele foi até lá prestar a sua homenagem aos parentes, né, da Patagônia que resistiram à guerra colonial do Estado chileno e argentino, chamando atenção para esse modo de se relacionar, né, tão presente na história da arte ocidental, que não só apaga a presença, mas que perpetua esses apagamentos ao se utilizar das imagens dos povos indígenas para ilustrar o pensamento dos não indígenas. E aí, por fim, como a arte indígena contemporânea pauta a importância do protagonismo indígena no modo, não só na presença dos artistas indígenas, mas nos modos de pensar, de fazer, de organizar e de tomar decisões, né? Nesses contextos de encontro entre mundos. Então, a gente tem a fotografia de duas pensadoras e curadoras indígenas, ao lado esquerdo a Naine Terena, que é a curadora da exposição Vexua, que vai abrir nesse final de semana na Pinacoteca, e a Sandra Benites, curadora adjunta do MASP, que está trabalhando no projeto das histórias indígenas, né? Então, para fechar essa minha contribuição para a nossa conversa de hoje, pensar como a arte indígena contemporânea ela pauta o protagonismo indígena como uma pedagogia, né, como uma possibilidade de que os modos de fazer e os modos de pensar indígena possam organizar esses contextos de encontro entre mundos e contra-efetuar essas armadilhas coloniais que se reproduzem o tempo todo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham me ouvido bem. Em alguns momentos parece que a minha conexão ficou um pouco instável. Parabéns, Paula. Tua fala foi redondinha. Você usou os seus 30 minutos muito bem usados. Temos aí meia hora ainda para trocar.
A gente pode começar pela professora Ilana Goldstein, que já se inscreveu aí. Vamos ver, de repente, a reunir por grupos de três falas. Aí a gente faz um resumo. Tá bom, posso falar então? Boa Pode. noite a todos. Muito obrigada, Jaider e Paula, por essa generosidade de dividir conosco as reflexões e as vivências de vocês. Eu estou super estimulada, cheia de coisas para perguntar, mas eu só, né, a Monopólio tem vontade de perguntar, é sobre o Macunaíma. Se o Jaider poderia contar um pouquinho mais como ele é, ou qual é a história dele, ou porque eu me lembro de ter lido em algum lugar, né, um certo incômodo que você tem com o Macunaíma modernista do Mário de Andrade, que na verdade acho que é de terceira mão, porque foi coletado por aquele etnólogo alemão, o Koch Grünberg, no século XIX, e aí chega no Mário, e aí sei lá quantas traduções no meio disso, e a versão que fica famosa no modernismo paulista tem até outro jeito de pronunciar, né? Eu imagino como isso seja incômodo, que isso seja vivido como uma apropriação cultural, né, para os povos de Roraima. Então, eu queria pedir para o Jaider se ele poderia contar um pouquinho mais sobre o Macunaíma, quem ele é, a importância dele. E a segunda pergunta é sobre algo que eu li também recentemente, talvez no Facebook da Paula, não sei, que tinha uma ameaça de um ataque, não sei se de religiosos extremistas, aquela obra maravilhosa do Jaider em Belo Horizonte, aquelas duas serpentes, né, encantadoras, e que teria rolado um boato de que estavam querendo destruir, atacar, vandalizar aquela obra pública. Isso me fez pensar que, ao mesmo tempo que a arte indígena contemporânea é uma forma de dar visibilidade, de ganhar espaço diante da sociedade nacional, né? E de talvez ter uma troca um pouco menos desigual, um pouco menos violenta do que vem sendo até agora, ao mesmo tempo ela deve estar incomodando muito, porque eu lembrei também daquela exposição que teve no Embu das Artes, em que vandalizaram várias obras, ou de autores indígenas ou com temática indígena. Então, eu queria pedir para vocês falarem também, se vocês conhecem outros exemplos de violência contra artistas indígenas, contra obras de arte indígenas, e se vocês acham que isso vai vir à medida que aumenta a visibilidade, que talvez também aumente a resistência de quem é contra, né? De quem é preconceituoso. Ou se vocês acham que são casos assim, exceção. Então é isso, já falei demais. Obrigada, estou curiosa para ouvi-los. Então, eu vou logo comentar aqui as colocações da professora Ilana. Então, contextualizando aí o meu caso com o Macunaíma, ou o Macunaíma, dentro dessa perspectiva do artivismo, é uma forma também de colocar isso no estado de performance, né? Que é essa minha reivindicação, que é essa consciência de que o Macunaíma acaba sendo, de fato, o nosso avô universal, né? O nosso ente criador, e que dentro desse percurso aí do contato, da evangelização com o nosso povo, com o nosso mundo, ele vem sendo colocado, o próprio Macunaíma, como uma entidade demoníaca, né? Porque, inclusive, isso está, inclusive, tem uma pesquisa, nem etnográfica, mas uma pesquisa linguística mesmo, né? Que a terminação "an" na língua aqui do tronco caribe, ela tem essa conotação de mal, né? Então, o Macunaíma
seria o grande mal. Talvez isso também seja uma estratégia da colonização de achar alguma explicação científica enquanto linguagem para acelerar aí esse processo de apagamento do Macunaíma enquanto um criador, né? Um criador que está muito além dessa categorização binária de bem ou mal, né? De ser um Deus diferente de um demônio, uma coisa muito dicotômica, né? Então, o Macunaíma ele vem sendo também para mim uma descoberta à medida que eu vou seguindo esses passos mesmo, né? Então, a estratégia que eu trago é não desconsiderar, né, esse percurso aí de quase um século que o Macunaíma está sendo discutido, alimentado, retroalimentado em si mesmo com essa ideia de que ele seja essa representação, essa base de representação da cultura brasileira, né, de ser um povo sem caráter, sem compromisso com muita coisa, enfim, um povo que não tem, de certa forma, um futuro, né? Então, eu venho buscando essas leituras, né, ao mesmo tempo que eu venho caminhando nessa trajetória do Macunaíma midiático, dessa coisa caricata. Eu não descarto isso também como pedras deixadas para que a gente vá pulando de uma a uma, e entre um tempo ou outro, ampliando essa leitura interior, né, que é buscar essa conexão com as narrativas mesmo orais que ainda são acessíveis de como o Macunaíma se faz o seu próprio percurso, né, o caminhar que ele fez por essas bandas aqui, falando desse mundo mais material mesmo, essas evidências que ele deixou, além do próprio Monte Roraima, né, as suas pegadas, seus desenhos, os seus resquícios de passagem pelo nosso território, né, e expandindo isso para esse mundo cosmológico, né? Então, o Macunaíma ele faz muito sentido para a gente, muito mais para muito além dos povos que são seus descendentes diretos. Ele faz muito sentido quando a gente aplica essa percepção dessa autoria enquanto um neto direto dele, reivindicando esse lugar de estudo, de pesquisa e participação mesmo no campo das artes, né? Então ele faz um pouco um sentido mais amplo, porque vem atrelado também com essa ideia da fé, da espiritualidade dos povos indígenas, a relação que a gente acaba tendo com essa ideia de Deus, né, com essa criatura suprema maior, né? Então, é uma forma também da gente estar levantando essas questões para esse olhar, para que a nossa cultura precisa, que é esse olhar plural para as questões das divindades, né? O politeísmo que a gente pratica e que vem sendo apagado enquanto uma cultura única cristã se prevalece disso, né? Então, é um pouco o barato maior de curtir essa pesquisa, de estar nesse lugar de pesquisa, é exatamente tentando trazer essas reflexões, né? E, ao mesmo tempo, tentando levar para dentro da comunidade, com esse auxílio, essa capacidade que a arte tem de falar dessas questões, ao mesmo tempo em que você não precisa de um radicalismo de discurso para combater mesmo essa presença da igreja, né? E ainda essa supremacia que ela tenta manter, mas falando dessa possível possibilidade de comunhão de mundos, essa aceitação de que ambas as formas de expressão de fé e de acreditar nesse mundo superior, ela seja viável, né? Seja possível. Então, é um pouco por aí. E sobre a obra lá de Belo Horizonte, a gente teve esses episódios também desses ataques, né, dos evangélicos e tal, mas a gente teve uma repercussão boa também, porque a gente pôde acompanhar quanto os nossos aliados se mobilizaram, deram uma resposta à altura e denunciaram o perfil da mulher. Enfim, eu acho que ela foi defenestrada da rede social naquele momento, né? Então, isso foi positivo, essa solidariedade, esse aumento da empatia e nessa defesa também, embora os nossos aliados tenham usado também de ameaças graves contra a mulher, né? Queriam
Bom, disseram que se ela tocasse fogo na obra, eles tocariam fogo na casa dela, que é uma coisa que a gente não deseja, mas que foi também uma realidade que aconteceu. Então, são essas questões, assim, né? Então, as obras também foram classificadas como demoníacas e tal, sendo uma criação de Macunaíma, não poderia ser diferente, né? Então, Macunaíma tem essa característica extravagante mesmo, né, de lidar com muita clareza com o sobrenatural, com o fantástico, com o extravagante. Então, acho que a gente está indo pelo caminho certo, né? Posso fazer uma pergunta? Posso? Bom, então, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é mais sobre a questão, aproveitando também que tem a Dayara, para perguntar sobre a Rádio Yandé. Você poderia falar algumas coisas, como espaço, como é que funciona, como esse espaço de criar debate, confrontos, pensamento crítico. E também sobre o levante indígena, se tivesse alguns comentários sobre os movimentos estudantil. E a outra coisa que queria perguntar era sobre quando Jair faz os comentários sobre estas formas de resistência dentro desta que é definido como o sistema da arte, que eu vejo, queria mais saber no prático, porque se eu consigo acompanhar esta questão de criar espaços de pensamento, de criar uma promoção de lugares críticos nas questões dos debates, das teorias, eu não sei exatamente até que ponto isso seja possível dentro daquele sistema. Ou seja, quando você está dentro de uma galeria, está dentro de um museu, está dentro de uma feira de arte, acho que me interessaria saber quais são os pontos que vocês conseguem levantar. E também uma outra coisa que acho interessante é o fato de você frequentemente remarcar a importância do texto escrito em relação a uma transferência principalmente oral, de conhecimento principalmente oral. Então, como é que você liga isso ao seu trabalho? Então, a questão da elaboração de texto escrito, ela vem também para, de uma certa forma, facilitar o entendimento, facilitar mesmo as pessoas a encontrarem essas aberturas para esse ambiente que a gente tanto preza, né, que é o ambiente da oralidade. Então, a gente está tratando de um curso aqui na instituição do MAN, que é uma instituição que trata com a parte do educativo, né? Então, seria uma forma mais de documentar esses pensamentos, né? Tornando eles acessíveis e até utilizáveis, né? Enquanto uma referência epistemológica para essa a formação mesmo desses muitos pensadores que estão sendo formados nesse momento e que ainda não têm acesso a esses debates com a nossa presença, né? Então, uma forma de tornar isso mais acessível, essa elaboração, né? Acho que quando você coloca o seu pensamento na forma de texto, de uma ideia mais organizada, você faz aí presta um bom serviço a pessoas que estão buscando também ampliar os seus horizontes de consciência, né? E um pouco nesse sentido. Você tinha comentado mais sobre... você pode me retornar aqui, por favor, Laura? Aqui, sobre a resistência ao sistema da arte. Em si, enquanto galeria, museu, feira. Então, a nossa interação com o Sistemão das Artes, ele fica
como se fosse uma espécie de uma brincadeira, não exatamente de esconde-esconde, mas uma brincadeira que possibilite a gente brincar um pouco, né, com essa abertura, usar um pouco desse fascínio também, né? Eu acho que a produção, o pensamento indígena, enfim, essas práticas todas que a gente está desenvolvendo e buscando apresentar, ela tem um certo efeito sobre esse lugar que é o ambiente da galeria, o ambiente do mainstream da arte, né? Então, eu, especialmente, busco me utilizar muito disso, falo muito do meu caso, né? Eu busco ter essa paciência que é preciso ter ainda para atender todas essas pessoas que estão ainda no campo dos curiosos, né? Que estão ainda tentando manter esse modelo antigo de relação arte-galeria, arte-mercado, arte-instituição. Então, eu trago muito isso na minha própria abordagem com a Bienal de São Paulo, por exemplo, quando me convida e eu chego na reunião junto com a Bernardina, né, que é a minha mestra, que é minha mãe, e aí tento fazer com que as pessoas da reunião entendam que o que a gente tem para mostrar está muito não exatamente centrada, mas está muito nessa conjuntura que é a, essa parcela invisível da nossa sociedade, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai continuar mantendo ela na invisibilidade, que são as nossas famílias, os nossos povos, né? Os nossos anciãos, esses conhecedores de verdades, esses que alimentam a nossa a nossa curiosidade, que aumenta o nosso conhecimento de mundo e que nos faz estar preparado minimamente para esse grande passeio, né, nessa sociedade tão cruel que é a grande sociedade ou o sistemão, né? Então, não existe de fato outro meio da gente construir essa relação se a gente não se lançar, né? Se a gente não sair da nossa zona de proteção e, de uma certa forma, ir ao encontro dessa armadilha mesmo, que a gente sabe que tem, né? Então, fica um pouco essa forma, né? Uma forma muito bem clara de como contra-abordar isso, né? Você conversa com um galerista e ele vai querer basicamente fazer o que ele sempre faz com artistas talentosos, né? Propor lá uma forma de trabalho onde geralmente você não tem a liberdade criativa, você não tem uma liberdade política, enfim, de autonomia, você vai ter que se adequar aí, a atender uma a um esquema que talvez seja uma questão meramente mercadológica, né? De colocar pinturas na parede, decorar casas, ambientes, enfim, e você não consegue, você acaba se deixando, se comprometendo com esse ambiente que não lhe permite dar vazão ao seu pensamento, né? Então, eu acredito que a arte indígena contemporânea, enquanto diálogo com o sistema, ela não pode, como eu falei no texto, ela não pode ser vista como uma investida pessoal, uma investida muito independente desse grande movimento, né? Então, ela tem que ter esse compromisso. Não existe arte indígena contemporânea, militância, ativismo sem essa clareza, sem esse compromisso muito bem definido, né, de levar adiante essas questões. Se a gente encontrar algum artista indígena que se diga indígena trabalhando, construindo, alimentando essa ideia de um estrelato individual separado do mundo, no mínimo, uma disparidade muito grande dessa relação, dessa realidade que a gente está tentando evidenciar, né, como é que se diz, expandir isso enquanto importância, né? Então, é uma forma que eu tenho buscado trabalhar essa abordagem com o sistemão, no sentido de abrir mesmo, né? A partir do meu próprio projeto de trabalho, fazer essa abertura para essa grande constelação que precisa ser vista, que precisa ser acolhida, né? Então, desde lá de 2000 no início da década, de 10 anos atrás, que eu venho trabalhando isso, né? Construir essa carreira
essa assinatura já Bell, e ao mesmo tempo que as pessoas querem falar sobre o meu trabalho, eu digo que não existe o meu trabalho sem esse trabalho maior, né? Então, abro ali um portfólio de povos representados por seus artistas e tal, e tento mostrar aí a grandiosidade da coisa, né? E essa mesma relação ela é levada também para a abordagem com colecionadores, com instituições museológicas, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, buscando mesmo, de uma certa forma, ter essa noção de que uma carreira individual ela é necessária, mas ela é necessária até esse ponto de que ela sirva para abrir caminhos para essa grande diversidade que precisa ser, como eu digo, que deve ser incluída, percebida, né? Que é a pluralidade, um pouco por aí. Oi, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Tudo bom? Vamos lá. Eu sou Dayara Tucano. Estava aqui querendo só escutar, mas acabaram fazendo uma pergunta, eu não entendi direito também, né? Sobre a Rádio Yandê, mas eu queria até aproveitar a oportunidade para puxar o gancho da professora, como é que é? Goldstein. Sobre o quanto que a gente incomoda, né? Eu acho que a minha experiência na Yandê, bom, eu sou coordenadora da Rádio Yandê. A Rádio Yandê é uma web rádio, um site, uma rádio web online, que tem ali um streaming desde 2013, a primeira web rádio indígena, né, do Brasil, e que está ali se inspirando já dessa caminhada que começa muito antes de nós, né? Gostei muito de ver a apresentação da Paula, quando ela fala dessa noção do tempo do direito, né? E de como que foi um esforço, um exercício muito grande de muitas lideranças e também de muitos apoiadores construir ferramentas acessíveis, né? Ou então criar essas pontes das ferramentas, as pontes das ferramentas para que elas mesmas pudessem se tornar pontes para se comunicar, né, para passar um pouco essas mensagens que sempre serão incômodas. E, assim, eu confesso que eu pessoalmente estou num período assim de silenciamento, até de autossilenciamento, estou querendo ficar mais quietinha no meu canto justamente porque lá no começo da pandemia, lá no mês de abril, eu fiz uma jornada de fazer o mês inteiro de lives com temas diversos, inclusive tem 2 lives sobre arte indígena, né? Tá lá na programação do Facebook da Rádio Yandê. Mas a repercussão, quando a gente fala de uma maneira livre, é sempre uma receptividade assim, muito questionável, porque sempre vai ter muita gente que se incomoda, sabe? E eu acabei meio que ficando conhecida até no meio dos próprios parente mesmo, né? Quando eu falo é tipo, o bicho vai pegar, vamos jogar lenha na fogueira, né? O circo vai pegar fogo, porque aqui o papo é reto, a gente não tem que ter vergonha de falar o que a gente pensa para os brancos mesmo, porque dentro desse sistema do racismo, existe muito essa noção de que a gente tem que ser educadinho, tem que ser, como é que é? O bom selvagem, né? Tem que falar baixinho, tem que tem que pisando em ovos, né, para ver se a gente não machuca o ego daquele colonizador, com perdão da palavra para o man, tá? Desculpa aí, Bárbara, qualquer coisa, né? Mas essa coisa, essa filha da putagem do colonizador cara de pau que está ali continuamente praticando genocídio de uma maneira escandalosa, em que ainda hoje nós vemos corpos dilacerados, né? A gente vê pessoas assim assassinadas de maneiras brutais, né? Aldeias sendo incendiadas, um discurso de ódio assim exercido pelo próprio Estado brasileiro, e a gente tem que falar bonitinho, e se a gente reclamar, né, de qualquer coisa que seja um símbolo da nação, então, ou se a gente falar que o Estado brasileiro é genocida, ainda tem gente que se sente ofendida e que acha que a gente está ofendendo o Estado, como se o Estado fosse uma pessoa para ser ofendida, né? Então, eu vi alguém aqui comentando, por exemplo, a gente participou ali no seminário que teve no MASP, de
histórias indígenas, né? E tinha, no primeiro momento, eles tinham convidado, assim, artistas indígenas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, e de última hora chamaram os brasileiros, né? Como se não tivesse. E a gente estava já tão revoltado com esse esquema que a gente já chegou lá, assim, com muita vontade de passar alguma mensagem. E aí, eu acho que de tanto conviver com o Jaider, a gente acabou ficando meio performático. O Denilson Baniwa chegou, pegou aqueles livrinhos de bolso da história da arte, foi rasgando folha por folha na frente da plateia inteira, né? E a gente foi explicando como que a história da arte, ela é um campo de genocídio, né? Qualquer narrativa hegemônica, né, e eurocêntrica, ela é um discurso do genocídio contra os povos indígenas, que é isso que a gente está fazendo esse exercício, né, de mostrar, de desenhar, de falar com todos os detalhes, né, de como esse retrato da Moema, né, esqueci quem que pintou aquilo, né, mas que a Paula mostrou hoje, que é a Moema jogada, inchada, amarelada na praia, né, a imagem de que índio bom é índio morto, né? Ela é pintada, ela é colocada no cartaz por essa narrativa há séculos no Brasil. E, lamentavelmente, isso continua presente em todos os espaços. E, lamentavelmente, né, por se tratar de uma coisa tão, essa é a palavra, corriqueira, né, arte, aquela coisa de maluco, né, isso é ensinado nas escolas, isso cai no vestibular, né? Isso é ensinado na universidade, a gente continua alimentando isso daí. Então, assim, a Rádio Iandê, ela foi criada, de certa forma, com um espaço que tem uma prerrogativa primeira, que é o protagonismo dos povos indígenas. É uma equipe que é 100% indígena, o conteúdo são apenas pessoas indígenas que falam, muito raramente a gente vai ter alguma palavra de uma pessoa não indígena, não por racismo, mas por reafirmar a necessidade, né, de que a gente também precisa ser ouvido, né, e também deixar claro que os nossos principais interlocutores, assim, o interesse que a gente tem primeiro somos nós, né, e eu acho que, assim, com relação à arte, eu pessoalmente também acredito nisso. Existe esse tipo de atividades como o que está acontecendo aqui, com o MAN, né? Parabéns pela iniciativa, agradecendo mais uma vez, né? O Jaider, a Paulinha, toda a equipe, né? São espaços fundamentais, mas nós também, enquanto indígenas, também precisamos discutir, né? Precisamos desconstruir todas essas narrativas hegemônicas que foram colocadas em cima de nossos territórios de pensamento, de expressão, né? Das nossas cosmovisões, né? Debater, inclusive, o próprio conceito de arte, a função daquilo, o que aquilo está servindo, né? O que aquilo motiva dentro de nós. Então, uma das, digamos, das autonomias, né, que a gente insiste em ter nessa programação da rádio, inclusive também fugir dessa coisa muito cínica e muito sinistra que acontece ainda hoje com muita força, que são essas várias nuances de paternalismos diferentes, né? Porque tu sempre, da mesma forma que você tem que ter o bom selvagem para ser assim muito educadinho e agradável aos ouvidos dos interessados e pesquisadores e aliados, né? Você tem um monte de aliados, que são os professores, pesquisadores, os donos dos índios, os indigenistas, né, os acadêmicosão, o pessoal do currículo Lattes gigantesco lá, né, que fica lá desfilando o quanto que eles conhecem dos índios, mas que sempre vão ter tendência a se colocar como interlocutores principais ou tradutores, alguma coisa do tipo, e a gente já cansou disso também, né? A gente já cansou disso também, até porque ninguém precisa falar com um monte de batata na boca para passar uma mensagem, né? Desculpa essa maneira de me expressar, mas assim, acho que faz parte um pouco dessa brincadeira, né, de desconstruir esses processos narrativos de como que a gente se comunica e onde que o bicho está pegando e como que o buraco é mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo, o buraco é mais fundo, é mais largo. E dentro daquele buraco é tão grande que a gente pode plantar um monte de sementinha e pode nascer um monte de samaúma também, né?
A gente tem que aproveitar os buracos, né, e fertilizá-los para ver se nasce uma nova floresta, né, reflorestar o pensamento, né, com outras possibilidades, e eu acredito que as artes, de maneira geral, aqui, né, tem esse protagonismo do Jaider, e é uma coisa que está mais voltada para as artes visuais, mas, assim, dentro da Yandê, a gente tem essa coisa de procurar uma certa independência das narrativas dos indigenistas, como eu estava falando, por uma coisa que eu vou explicar para vocês, que existe nas mídias, de maneira geral, com relação à temática indígena, uma coisa muito trágica, né? Essa coisa, sabe? A fome na África, o genocídio indígena, sempre pauta muito negativa, pauta de choque, né? E por mais que a gente tenha muitos aliados, companheiros e, enfim, pessoas que estão apoiando e querendo incentivar, né, proteger os povos indígenas da floresta, essas pessoas não falam dos escritores, dos músicos, dos cineastas, dos produtores, dos jovens, de tudo aquilo que está sendo criado por esses povos que são contemporâneos, que estão em todos os lugares e que tem muito a dizer, né? Então, desafio vocês a procurar, né, alguma entidade, alguma ONG, alguma coisa do tipo que fale dessas coisas, porque desafio mesmo, porque até agora não tem muito pouco, né? Agora está começando a ter algum destaque, porque existe esse esforço independente dos próprios indígenas de mostrar que nós temos aquilo, né? E isso também faz parte de um desafio, assim, de enfrentar esse racismo, essa exclusão estrutural nessa cultura, que não é apenas a cultura brasileira, mas é a cultura que está posta, porque tu não vê músico, tu não vê cantor indígena, tu não vê ator indígena, atriz, diretor, etc. Ontem mesmo eu estava assistindo uma peça de teatro maravilhosa do João Nim Potiguara, que montou uma peça de teatro chamada Tibira, que é incrível, um texto maravilhoso, né? Mas quando você liga a TV aberta ou vê algum filme, né, falando de índios, são brancos pintados de vermelho, então com umas pinturas muito espetaculosas, né, fantasiado de índio, né? E hoje em dia, mesmo que a blackface já seja uma coisa que as pessoas entendem, né, que é um negócio meio esquisito, que é um negócio meio ruim, as pessoas continuam, né, se travestindo de índio, continuam alimentando, né, essa coisa do índio entre muitas aspas, né? Então, assim, colocar os protagonismos indígenas, com muitos S's à frente, e justamente reafirmar essas diversidades de povos, e o povo inclui uma diversidade de culturas, de cosmovisões, de pensamentos, mostrar que nós somos diversidade, mas que também somos debate, né? E enquanto debate, estamos aqui para desconstruir e para construir juntos, né? Por isso, eu acredito que, assim, essas artes sempre serão incômodas, vamos incomodar, mas ao mesmo tempo também tem uma natureza muito bonita que é a própria... É uma revolução. Estava pensando sobre isso, desculpa se eu estou me alongando um pouquinho, né? Não ia nem falar, mas já estou falando mesmo. Eu acho que a Renata que ia fazer uma mesa sobre uma coisa de, como é que era? Retorno ancestral, né? O pessoal está falando, retorno ancestral. Eu estava falando, como assim retorno ancestral? Não existe para nós essa coisa de retorno ancestral, gente. Que, assim, se alguém tiver a tecnologia lá, né, de voltar na máquina do tempo e tal, legal, né? Se a gente chegasse tivesse uma pílula mágica, uma nave da Xuxa para chegar naquela praia em que desembarcaram os portugueses e falar para a galera, pessoal, acelera, tira a roupa desse povo todo, vamos deixar todo mundo pelado em vez de ficar todo mundo vestido, sabe? Isso não existe, né? Essa coisa de colocar o pensamento indígena como um pensamento ancestral no passado, né, também são falácias, são armadilhas que podem ser muito funestas, né, que podem ser muito perigosas. Então, assim, eu acredito que uma coisa que está se construindo de maneira bem ampla, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, né, que eu acompanho, assim, dos outros indígenas ao redor do mundo, é de se projetar em outras relações até de tempo, né, sem falar tão somente do passado, daquele trauma ali que permanente, mas, assim, de projetar outras relações de tempo, outras relações de mundo, outras relações de existência, de emanência, né, e onde as linguagens podem se costurar para criar essas outras
novas potências, e aí entram justamente esses pensadores, também artistas contemporâneos, né, que vão falar de ideias para adiar os fins dos mundos, né, ou então de paraquedas coloridos para poder sobrevoar essas quedas infinitas, né, de como se recria isso, e voltando mais uma vez para os nossos queridos parentes runicuins, né, para além, depois dos tempos dos direitos, né, o tempo do Shinabana, né, que é o tempo do novo pensamento, né, um tempo em que a gente consiga, assim, talvez usando ali as habilidades de Macunaíma, né, tecer redes de outros pensamentos para poder deitar e admirar o que tem para além das estrelas. É isso. Obrigada. E desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, obrigado, Dayara, maravilhosa contribuição sempre. Temos aqui, passou já os nossos tempos, mas temos aqui uma pessoa querendo falar, que é a Joana. Joana já foi contemplada. Luísa. Acho que é Luísa. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu quero fazer algumas considerações sobre um encontro passado, né, que eu assisti o vídeo, e também com as falas de hoje. Primeiro, agradecer a esse encontro, parabéns pela iniciativa de vocês, mas começa aqui assim, um desabafo que, por exemplo, estar aqui para alguns privilegiados, né? Porque fica caro, o curso, com a sua totalidade, ele não na conjuntura que está o país, ele não é tão acessível a muitos, né? E, bom, uma coisa que eu vi da aula, né, do comentário do encontro passado, é sobre a questão de uma busca por novos conceitos. E aí eu fico pensando se a gente não poderia, talvez eu esteja sendo talvez ingênua também, mas assim, uma busca por uma ressignificação dos conceitos dos termos, né, dos conceitos já existentes, porque quando eu olho para o preconceito que vem na arte naif, na palavra ilustração, né, nos termos ilustração, nas categorias, desculpa, e eu fico pensando que, quando eu olho para trás, como educadora, que a arte de vanguarda ela só alcançou o estrelato, e os artistas da vanguarda histórica, eles só chegaram onde chegaram porque eles buscaram outras culturas, outros olhares que não fossem o olhar europeu, engessado dentro de uma categoria, de uma perspectiva, né, de uma matemática. Então, foi na busca dessa arte naif mesmo, do que eles chamavam de arte ingênua, da arte primitiva, né? É um termo discutido hoje em dia como um olhar negativo sobre a cultura do outro. E aí eu fico pensando, por que não trazer esses termos, o seu lugar devido, uma ressignificação desses termos. Isso é um questionamento, talvez, por isso que eu falo que talvez eu esteja sendo ingênua, né? Que esses termos já estejam tão desvalorizados, já carregam um preconceito, né, muito grande, que não tem como ressignificá-los mais. É só um questionamento. E sobre a aula de hoje, assim, sobre o encontro, eu vejo que o protagonismo indígena contemporâneo, nossa, maravilhoso.
uma produção incrível, artistas, assim, nossa, perfeitos, assim, né? Com a sua história, enfim. E assim, com as imagens que tem não só, né, a sua linguagem de equilíbrio, enfim, de uma linguagem estética, mas traz, né, um arcabouço, traz toda uma história, toda uma carga cultural. Mas, enfim, mas eu vejo que tudo isso, que esse protagonismo indígena, ele não está à mão dos educadores. Eu vejo pelos meus colegas, enfim, né, por estar dentro da sala de aula. E porque, se você olhar os livros didáticos, eles trazem a arte indígena de modo muito sucinto, com poucas páginas, quase nada sobre o contemporâneo, né? Então, se esse lugar não poderia, né, dos autores, não poderiam ser ocupados por essa arte indígena contemporânea, se esses livros didáticos não poderiam ser melhores elaborados, né? Como seriam esse caminho? De repente, eu gostaria, assim, de uma visão que vocês têm, assim, porque eu acho que a escola, ela é transformadora, ela pode ser, né, transformadora. E é por isso que eu estou buscando cursos, né, então, assim, sobre arte indígena. Enfim, é isso. Eu queria algum retorno nesse sentido. Não sei se a minha colocação é pertinente. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Então, são várias questões que foram colocadas e a própria condição do nosso curso, ela ainda vem evidenciar isso, né? Que é essa dificuldade ainda de se tornar essas demandas, essas questões ainda mais acessíveis, né? Você vê que para a gente realizar um curso desse, dentro dessa estrutura do MAN, ela ainda acaba ficando cara, né? Então, esses valores não foram exatamente valores postos por mim e pela Paula, isso é um valor institucional, né? Uma prática institucional, mas a gente percebe realmente que muita gente interessantíssima, interessada, importante para estar acompanhando essas discussões, fica de fora ainda, né? Então, a gente está tentando achar meios de tornar isso acessível, né? Um dos meios é esse período que o MAN deixa o vídeo disponibilizado para que as pessoas vejam, assistam, enfim. Outra forma também é da gente estar criando esse material transcrito e escrito, né, de uma forma textual também, para que ele se torne mais acessível, né? Um intento de fazer isso, de fazer essas discussões chegarem cada vez mais. Então, essa dificuldade, ela de fato existe e isso da gente entender, né, essa urgência, que a gente acaba, como eu falei, se metendo, né, num bom sentido, a fazer essas discussões acontecerem para que cada vez mais pessoas percebam essa necessidade, essa grandeza que e acaba abrindo mais esses horizontes, né? Porque a escola ela está lá para fazer a função dela, né? E tal. E nós, enquanto sociedade organizada, devemos nos antever a isso e provocar mesmo que esse conteúdo chegue na população, né? Então, como é que isso vai chegar? Exatamente a gente construindo esse ambiente provocador, né? Fazendo essas indagações, esses sentimentos, enfim, essas angústias saírem desse campo e irem para o campo documental, os papéis, gerar dados, quantificações, enfim, transformar isso em outra forma de acesso, né? Então, a gente tem se organizado nesse sentido, né? Buscado dar esse caráter maior no nosso trabalho enquanto um sistema, e também a gente não é interessante que isso seja levado adiante de qualquer forma, né? Então são discussões que envolvem ambas as partes, que são
relações densas, né, que precisam ser esmiuçadas com mais detalhes para que a gente consiga, de fato, não exatamente trabalhar uma ressignificação de conceitos, mas arrumar mesmo novas palavras para as relações que a gente quer construir, né? Como são situações que ainda não aconteceram e que essas palavras que já existem de fato não servem, não servirão, né? Então, é criar aí uma ideia de uma outra epistemologia, né? E pouco a pouco a gente tem avançado, né, nesse entendimento comum do nosso próprio trabalho enquanto coletivos, de artistas aí que vêm dentro de uma perspectiva transgeracional, né? A gente está passando de uma geração para outra e já encaminhando uma terceira ou quarta, e a gente também tem que lidar com essa mobilidade tecnológica, né? Que é trabalhar essas linguagens desde da história oral, da história da nossa própria vivência, transformar isso em outras linguagens, contemplar e tentar acompanhar o desdobramento disso no grande palco, né? Então, são vários exercícios que estão sendo feitos, e eu volto a dizer que esse exercício ele deve ser feito em conjunto com essa figura do parceiro, né, do aliado não indígena que está aí junto com a gente nessa intenção de compreender isso da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, ajudar na compreensão da sociedade sobre isso que a gente está vivendo, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo e essas suas colocações são muito pertinentes, né? Enquanto a necessidade de pensar criticamente essas construções aí. Muito obrigada aí pela brilhante a sua colocação. Eu agradeço. Então é isso, gente. São muitas questões que vão vir, né? A gente espera que cada vez mais venham essas questões nas entrelinhas, essas coisas mais que acontecem com essa abertura de sentimento, né? Então estamos aqui para acolher tudo isso e tentar encaminhar isso da forma melhor que a gente conseguir, considerando aí os nossos limites, né? Então, volto a defender o curso como um momento histórico, né, onde a gente possa estar partilhando isso com um grupo aí que tem mais de 50 pessoas, né? Então é um corpo forte de pensadores, enfim, de pesquisadores, atores e ativos nisso. Então a gente acredita nessa ampliação de horizontes a partir disso, né, desse crescimento aí. São 19h47, como é que está aqui o chat? Paula, tem mais algumas colocações? Tinha a Renata, que estava inscrita e que não falou. Não sei se a gente tem um tempinho para ouvir ela, mas... Também queria ouvir a Renata. E também queria complementar um pouquinho aquilo que o Jair acabou de falar, né? Que estava perguntando, cadê as publicações, cadê os livros? Gente, aproveita, né? Estamos procurando, quem quiser escrever junto, quem tiver acesso a, né, nos ajudar a publicar livros e coisas, porque realmente o trabalho é muito, muito grande, né? E ainda mais falando de arte, gente, tu pega desde aquela tal da arqueologia, né, que nem menciona que é indígena, até o contemporâneo, então você vê que realmente o buraco é muito grande e ali dá para encher de muitas sementinhas, né, e estamos contando com vocês. Vai, Renata. Vou pedir, então, para a gente finalizar com a fala da Renata, tá bom? Aí depois ficou algumas perguntas aqui que eu posso mandar para a Paula e para o Jaider, eles retomarem na aula que vem, de repente. Oi, gente. Boa noite. Não sei se vai dar tempo de Jaider responder aquilo que eu gostaria que ele fizesse um relato. Talvez possa organizar para uma próxima oportunidade que a gente vai ter outros encontros. Então, eu sou Renata Vilner, sou professora, eu sou desse lugar da academia, né, que Dayara teceu umas considerações críticas que eu considero bem pertinentes, né, pela história da relação do conhecimento acadêmico na sua abordagem, né, do conhecimento indígena. E eu estou à frente de um projeto de pesquisa, eu sou do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco.
E eu estou agora à frente de uma pesquisa que é Ciência e Arte Indígena no Nordeste. Inclusive, é uma das coisas também para colocar aí, a gente pretende construir essa contribuição, porque o que a gente vê nessa cena artística indígena contemporânea, a gente vê poucos artistas do Nordeste, né? Nessa cena, assim. Tem a Arissana Pataxó, que ela está tendo bastante espaço e repercussão. Alguns, né? O João Nin, que a Dayara comentou. Mas a gente está fazendo um levantamento, inclusive, para dar mais... Também é horrível falar dessa forma, é difícil, né, a gente falar, mas para dar mais visibilidade mesmo para as pessoas que querem ter a visibilidade, não é nada forçado. Inclusive, essa relação da apropriação, eu penso, né, já até propus com uma pessoa em contato, que é Pajé Isaías Potiguara, da gente escrever juntos. Ele foi uma pessoa, mas outras que vão vir na relação da pesquisa, né, de propor coautoria, ao invés de colaboração, e aquela relação do informante da comunidade, de que realmente esses artistas e essas pessoas em diálogo se tornem na pesquisa coautores. E essa pesquisa, esse projeto nasceu também do encontro com Ziel Carapotó, que é um jovem artista que está até ganhando os prêmios agora, está começando da nova geração aí, que Jaider falou. Ele entrou no curso e eu já tinha esse interesse, né? Eu já estou à frente de disciplinas que problematizam esse eurocentrismo na arte, né? É um incômodo que eu compartilho, embora de outro lado, mas eu acho importante a gente fazer esse movimento, né? Não para encher nossos lates, né? Como Dayara falou, eu nunca liguei muito para isso. Eu sou uma acadêmica não muito... Eu estou preocupada em fazer um trabalho e não em construir uma carreira, assim, nesse sentido de ficar enchendo lates. Eu até publico pouco, tenho que publicar mais para poder contribuir mais, mas não para encher meu lates. Mas é isso. Então, está tendo esse levantamento, né, todo, e quem tiver contatos, né, de artistas indígenas que possam contribuir, depois, futuramente, se der um tempo, ou no chat do próximo encontro, eu posso colocar o e-mail. E é um prazer também estar, até que enfim nos encontramos, porque às vezes nas redes sociais eu brincava com o Jaider, eu queria muito encontrar vocês, né? Você, Dayara, a gente ainda está se encontrando aqui no virtual, né? Quem sabe um dia a gente consegue pessoalmente ter esse encontro. E a pergunta que eu queria fazer, eu acho que não vai dar tempo, foi uma imagem que a Paula colocou, mostrando a performance do Jaider na Europa. Eu acompanhei também pela rede social, que a gente já é contato de rede social há alguns anos, né? Eu acompanho o Jaider, Dayara, e eu acompanhei essa viagem um pouco dele para a Europa, com vó Bernardina, né? Foram até, inclusive, conversaram com o Papa. E eu queria saber um pouco assim dele, como foi essa experiência. Eu queria ouvir esse relato. Não sei se vai dar tempo para hoje, nesse finalzinho, ouvir esse relato de como foi, o que é estar na Europa, né? O que é o seu corpo indígena performando nesse espaço, né? Que foi o espaço da onde saiu o colonizador, né? O que é ir para esse polo, né? Nessa perspectiva, né? Talvez de fazer uma contranarrativa da narrativa que toda veio de lá e que é reproduzida aqui, né? Enfim, era mais para tentar essa escuta de saber que significados se teceram nessa experiência de estar na Europa. Então, Renata, eu gostaria de comentar essa trajetória na próxima aula, até porque ela é um pouco longa, né? Mas, enfim, em resumo, essa viagem para a Europa, ela vem dentro de uma performance mesmo. E ela envolve, essencialmente, essa forma de ir para a Europa, né? A partir o povo macuxi, que é o povo da região do extremo norte da Amazônia, ele foi levado para o Caribe, aliás, através do Caribe para a Europa, muito assim, um pouco antes da chegada dos navios por Portugal, né? E foi eles não foram, eles foram levados, né? Como
figuras exóticas, seres não humanos, enfim, coisas de outro mundo mesmo, tá? Então, para eu ir para a Europa enquanto um artivista, com outra articulação, dentro dessa ideia, dessa perspectiva da autonomia, da consciência, uma prática anticolonial e tal, foi muito especial, assim, né, nesse sentido. Você ir, se articular para ir dentro de um outro propósito, e chegar lá e ter o que mostrar, o que partilhar, outros sentimentos, outras sensações, né, é algo realmente muito especial para mim, né? Ter protagonizado isso junto com a Dayara e com a Fernanda, compondo aí esse trio de artistas, ativistas que atravessam o mundo, vão lá para outro mundo, e não vão sendo levados necessariamente pela igreja, pela FUNAI ou pelo Estado, enfim, mas como figuras de uma certa forma independentes e ao mesmo tempo compromissados com a luta maior, né, dessa resistência e dessa defesa da nossa forma de viver enquanto uma tecnologia global mesmo, universal para todos, que é essa relação de intimidade com a natureza, com o ambiente propulsor da vida, né? Então, foram momentos muito especiais, né? Então, eu estava também levando um projeto de arte chamado Carta ao Velho Mundo, que pressupunha, né, eu também estar levando debaixo do braço uma leitura já minimamente compreendida sobre o papel da arte no nosso mundo, como ela chegou e como ela também estava sendo tendo uma proposta de devolutiva, né, a partir do nosso trabalho. Então, são questões bem legais de serem trocadas, né, um tempo maior de conversa. Então, essa performance ela continua com esse material sendo exposto na Europa e depois devolvido no Brasil e vai até ele ser apresentado também na Bienal de São Paulo, né? Que é esse passeio performático do indígena que sai do Brasil, vai para o lugar do colonizador, e diz algumas coisas por lá e depois volta para o Brasil e também continua essa tentativa de comunicação, né? Então, um movimento aí que envolve vários passos, vários momentos, várias peças performáticas dentro de uma performance maior, né? Então, vamos voltar a falar disso na próxima aula, e aí a gente tem mais tempo de entrar por alguns detalhes interessantes dessa experiência. Tá bom? Então, e obrigado aí pela atuação aí sempre presente nas nossas redes sociais, acompanhando aí as nossas aprontações. Bom, precisamos de mais parceiras como você. E vamos escrever mais, está no momento bom para isso. Eu com 17 companheiros estudantes, inclusive estudantes indígenas no projeto. Vamos escrever autorias coletivas, a proposta. Muito bem, é isso, Paula. Ficamos por aqui. Eu já vou me despedindo. Paula e Bárbara e todo mundo. A gente vai mandar as referências todas por e-mail pela Bárbara. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Dayara pelas contribuições iluminadas, como sempre. E aí a gente se vê na semana que vem. Vamos começar a falar sobre a articulação da cena da arte indígena contemporânea em Roraima, retomar essa conversa sobre Macunaíma, né, que apareceu hoje, e começar também apresentando o portfólio de trabalho do Jaider pelas ações de curadoria e arte e educação nas terras indígenas. Acho que vai ser bem legal. Obrigada, boa noite para todas, todos. Tchau, tchau.